vamos para uma pauta um pouquinho mais positiva, Guerini. Agora sobre outros 3 temas da reforma política, que são o fim da coligação nas eleições proporcionais, a chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, e também das candidaturas avulsas, candidaturas cívicas independentes. O fim da coligação nas proporcionais seria bom para o Brasil, Guerini? Com toda certeza, Sec, o fim de candidaturas proporcionais ele acaba com um problema que é a venda do tempo de TV. As coligações elas não são feitas com bases programáticas e, obviamente, isso é um dado positivo. Significa ver, né, antever nessa reforma política que aqueles acordos de bastidor para ganhar mais 10 segundos na TV, para vender um produto que é o partido político e o seu candidato, ou a marca, que é um produto, que é um problema seríssimo para os partidos hoje, ele vai se perder agora num sentido mais amplo, né, que é propostas, programas, projetos para o Estado, para o município, para o país. Essencialmente, esse é um primeiro passo para chegar lá no momento seguinte, as coligações se firmarem no sentido de ser coligações programáticas e não coligações que estão pragmáticas, só o tempo de TV. Concordo contigo, essa é a questão. Sair do pragmatismo político e ir para os programas dos partidos e por programas que estão orientados por uma certa diretriz ideológica, apesar de alguns acharem que isso não existe. Mas é necessário, porque daí nós teremos uma ação mais concreta dos governantes, dos gestores. Eu acho que o Brasil hoje está assim, numa situação em que os partidos estão totalmente desacreditados, o número deles é enorme e eles atuam, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de ideologia, com exceção dos 3, 4 partidos que têm uma carga ideológica ou programática mais forte. Essa questão do fim da coligação faz com que eles tenham que nadar sozinhos. E nadar sozinho hoje em dia está bem difícil, né? No sentido de conseguir chegar nas posições legislativas. Né? Então realmente seria uma medida que poderia fazer com que a gente reduzisse aí de uns 35 partidos que a gente tem hoje para uns 7, 8, 10 partidos, que seria talvez um número mais razoável do ponto de vista de linhas ideológica que a gente tem no Brasil, né? Porque o partido deveria ser isso, né? O partido deveria ser um conjunto de pessoas que pensam de uma forma com relação ao futuro do país, com relação à economia, com relação à sociedade. O que a gente tem, na verdade, são legendas realmente de aluguel e assim por diante, né? Com toda certeza, esse é um dado claro. O eleitor ele não tem a noção do que é a linha ideológica ou programática desses 36 partidos, tem mais 50 na frente de espera para a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, e essencialmente depurar, desfragmentar os partidos ou a política partidária do Brasil é essencial em momentos de crise. E é também um indicativo para preparar o Brasil para um sistema político mais oxigenado, mais, vamos dizer assim, mais arregimentado em princípios, ancorado em posições claras, porque o eleitor ele tem a debilidade de entender qual é a diferença programática de um partido X, Y, porque todos, quando chegam no poder, adotam o chamado oportunismo pragmático. Então aí é o vale tudo. A cláusula de barreira ela teria o mesmo efeito, Guerini? Qual que é a tua avaliação, também positiva ou negativa, com relação a... O que seria essa cláusula de desempenho? A cláusula de desempenho é, vamos dizer assim, uma linha de corte em que os partidos teriam que ter uma representação parlamentar e um percentual de votos para ter essa representação mínimo, que ficaria em torno de, está se discutindo entre 2% e 5%, vai ficar provavelmente em 3% dos votos em termos nacionais, ou seja, transformar o partido naquilo que está colocado na Constituição, como um ente nacional. Meio que assim, se um partido não consegue 2% dos votos nacionalmente distribuído em 9, 10, 14 estados, esse partido não teria acesso a fundo de televisão, à questão da verba partidária, à estrutura parlamentar em Brasília, liderança, então assim, realmente ficaria mais difícil para eles operarem. Acho que no futuro até uma cláusula de acesso realmente ao parlamento. Né? Que levaria também à formação da federação de partidos, que é uma forma também de desfragmentar e criar blocos mais homogêneos em termos ideológicos, em termos programáticos, e que tenham atuação
efetiva nos estados da federação, nos municípios, porque o que nós vimos aí, a cláusula de barreira é vamos dizer assim, é um remédio amargo para a política partidária e para os partidos políticos, mas é necessário para evitar siglas de aluguel, siglas que não têm um vínculo com a sociedade, com os movimentos sociais, com a sociedade civil, com a sociedade organizada, e que muitas vezes destoam do movimento geral daquilo que poderia ser a representação política nacional. Se a gente pudesse, Grini, rapidamente assim, dizer quais são as grandes linhas ideológicas que a gente pudesse consolidar os partidos. Teria um partido que seria um de extrema direita, mais um partido de extrema esquerda, um partido talvez mais vinculado às igrejas, questão aí até de um conservadorismo, um partido que seria mais ligado a causas ambientais, e talvez uns 4 ou 5 partidos que circulassem aí na social-democracia, no social-liberalismo. Talvez a gente conseguisse dizer que a sociedade brasileira está restrita a esse tipo de ideologia, ou tem mais alguma? Com toda certeza essa é a questão, polarização à esquerda e à direita, nas linhas mais extremadas, o socialismo e liberalismo, né? Muitas vezes tendendo a uma visão mais totalitária, autoritária, à direita ou à esquerda, linhas mais progressistas vinculadas a uma distribuição social da riqueza, com programas sociais, uma defesa do Estado social nas suas variantes aí, e um centro dinâmico aí, que seria mais ou menos um processo de depuração dessas linhas extremadas, que é essencialmente o que se vê na maior parte dos partidos, na maior parte dos países, aliás, com partidos que atuam de forma a precipitar aquilo que é a estabilidade do poder ou no poder. O centro ele teria essa capacidade, não é o caso do Brasil, que o centro, vamos dizer assim, o centro ele age, ou o centrão age em função dos interesses muito particularistas, não interesse público. Mas, como tu citasse, no máximo 5 linhas pragmáticas e talvez 10 partidos atenderiam às necessidades do cidadão, do eleitor, nas suas diversas demandas. E para finalizar, tem a proposta, na verdade, que acho que nem está em pauta, mas isso é uma proposta social de vários grupos, associações, que pregam a questão da candidatura cívica independente, praticamente aquela ideia de que uma pessoa, para poder ser candidata, não só uma pessoa, mas um grupo de pessoas que quisesse lá governar uma cidade, ou mesmo ter candidaturas a Senado, deputado, não precisasse ter filiação partidária, pudesse ser uma candidatura cívica, né, de registro independente no Tribunal Regional Eleitoral. Tu avalia isso como positivo? É uma necessidade do Brasil hoje isso aí, Carini? Concordo contigo, Sérgio, no seguinte aspecto. Com uma candidatura avulsa ou candidatura cívica ou independente, fora do eixo dos partidos, é um primeiro passo para oxigenar as estruturas petrificadas dos partidos políticos, dominadas pelo caciquismo, pelo coronelismo, pelos currais eleitorais, pelos domínios que estão relacionados a oligarquias tradicionais nos estados brasileiros. Então esse seria um processo de criar uma certa oxigenação, tirando aquela barreira de entrada a boas pessoas que podem representar as demandas de uma sociedade. E mais, seriam candidatos que teriam uma liberdade, mais ou menos aquele radical livre, ele teria como fazer uma órbita diferente para organizar a estrutura dos partidos. Até para uma relação mental, agora tu estavas falando, eu lembrei o seguinte, seria parecido com o Uber com relação às concessões de táxi que nós temos na cidade, né? Praticamente as concessões são os partidos políticos e o Uber mais ou menos é um motorista independente que vem e que às vezes traz uma balinha a mais, uma água a mais. Na verdade, um candidato independente, ele não está preso a grandes amarras, vamos dizer assim, partidárias, e ele tem mais liberdade para defender e até prestar contas à população, não ao partido, né? Com toda certeza, essa é a grande questão. Os candidatos avulsos, independentes ou cívicos, eles estariam livres para fazer aquilo que é a atividade de representação parlamentar e não é feita hoje. Então essa rejeição aos partidos, aos políticos tradicionais, às figuras simbólicas, ela seria ofuscada por esses novos agentes de transformação e democratizaria os partidos políticos. O que falta internamente nos partidos políticos é uma democracia.
e permitiria que a sociedade tivesse um canal de acesso muito mais claro para evitar esse abismo entre representantes e representados. O candidato independente ele teria uma estrutura com custo menor e com uma eficiência maior no sentido dos resultados daquilo que deve ser a democracia representativa e que não é feita hoje no Brasil pelos partidos políticos. E nem há grandes novidades, porque 90% dos países possuem possibilidade de candidatura independente. O Brasil, não sei porquê, não, né? A gente sabe por que não tem candidatura independente até hoje, né? Então, assim, a gente falou hoje sobre reforma política. Pessoal, a gente também faz aqui um chamado, né, para o engajamento de todos com relação a prestar atenção, ler, conversar com os deputados, usar as mídias sociais, porque não é isso, Guerini? Eu acho que o que nós estamos precisando, talvez uma reforma previdenciária e trabalhista, as pessoas até elas entendam mais o quanto que isso afeta a vida delas, né? Agora, uma reforma política, ela afeta muito mais a vida das pessoas do que elas imaginam, porque, na verdade, ela estrutura o jogo do poder. E isso faz com que a gente possa, por 10, 20 anos, ter ou uma possibilidade aí de renovação da classe política ou a manutenção da classe política, né? Então, não sei se você quer deixar uma mensagem aí para o pessoal, Guilherme. Eu concordo que esses espaços de debate exigem clareza. Eu acho que falar sobre reforma política é pensar no futuro da nação. Óbvio que a reforma previdenciária e trabalhista é reflexo de uma classe política que não tem nenhum compromisso no seu mandato com os brasileiros, com todos os trabalhadores, mas também não tem compromisso com a sociedade, porque está compromissado com outras estruturas de poder. E nós vemos isso, os partidos se transformaram em grandes mecanismos de ascensão social e ao mesmo tempo de corrupção e degeneração daquilo que se chama um espírito cívico, republicano, pensar no interesse público. Por isso que o cidadão brasileiro, o eleitor, ele tem que estar atento a essas reformas. Eu admito que na Constituição existem dois mecanismos que são pouco utilizados, porque o eleitor não controla socialmente o mandato dos seus parlamentares e nem age na forma de fiscalizar diretamente a ação dos parlamentares, que é o plebiscito e o referendo. Perfeito. Aliás, essa reforma deveria estar sendo discutido... Com certeza, passar pelo crivo, né? Passar pelo crivo do eleitor, do cidadão, que vai necessariamente buscando informações. Eu acho que o espaço de conjuntura pública é um espaço da sociedade, mas não é individualizado, é um espaço de diálogo, de debate e, obviamente, buscando um interesse maior, que é um país melhor, uma sociedade melhor. Maravilha, Guilherme, ele falou a palavra-chave, conjuntura pública, esse é o nome do programa. Obrigado a todos vocês que assistiram, obrigado, Guilherme, por ter abrilhantado esse debate aqui. Façam comentários, perguntas, opiniões, façam sugestões também para os nossos próximos programas. Começamos com a reforma política, mas os próximos vão tratar de saúde, educação, todos os temas que tiverem na pauta do momento sobre a conjuntura pública. Um abraço, Guilherme.